Paz seja convosco, a todos os nossos amigos aqui do Quadrados Podcast. Eu sou o missionário Jonatas Braga e nessa noite especial a gente aqui tem uma convidada muito querida, uma pessoa que esteve lá na escola, que esteve lá no Centro de Treinamento Missionário. E é uma alegria que nessa noite aqui eu estou aqui trouxe ela aqui para conversar, para bater papo, para a gente trocar experiências com Deus aqui e para falar sobre o chamado dela, sobre o trabalho missionário dela. E a gente está aqui com muita alegria de trazer aqui, e eu estou com o coração nessa noite muito feliz, porque é o primeiro missionário raiz que eu estou trazendo aqui. Eu quero trazer um monte aqui. Eu queria trazer, eu não estava na cidade, eu queria trazer quando vocês vieram, para me trazer todos juntos aqui, mas Deus vai me dar essa oportunidade até de ir lá e fazer o podcast em loco lá, tá bom? Tá? Isabelle, Deus te abençoe, muito obrigado pelo convite nessa noite, que tu está aqui. Agradecer também ao pastor Marcos, que te liberou para estar aqui com a gente aqui nessa noite. Deus te abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada também pelo convite. Boa noite a todos aí que estão assistindo. Paz seja convosco. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência com vocês, compartilhando um pouco desses 11 meses que eu tive fora, fazendo missão e aprendendo um pouco mais sobre Deus, me aprofundando um pouco mais sobre como ser um missionário, né? Como ter uma vocação e como mergulhar nas aventuras do Evangelho, né? Então eu espero que isso possa edificar a sua vida e que você possa sair desse podcast com um olhar diferente para a missão. A nossa oração é que, enquanto a gente está fazendo esse podcast, queime alguns corações que às vezes tem chamado e não tem dúvida, né? E quando a gente está falando sobre missões, sempre, o coração de pessoas, eles queimam por missões. Uma vez o Billy Graham, em 1962, ele falou uma frase que eu acho muito bonita. Se você aceitou a Jesus e não está preocupado com evangelismo e missões, há uma probabilidade muito grande que você nunca tenha nascido de novo. Né? Então, a gente está aqui pensando e falando sobre a obra missionária, mas antes de eu entrar sobre esse assunto da obra missionária, eu quero falar lá do começo da tua conversão. Eu sei que tu praticamente te criou dentro da igreja, assim, desde pequenininho eu te vejo dentro da igreja, e tu cresceu praticamente dentro da igreja, com um grupo de crianças, com um grupo de adolescentes depois, e eu quero falar lá do começo, lá, como é que tu encontrou a igreja do Evangelho Quadrangular, como é que tu encontrou Jesus? A minha mãe e meu pai já eram da Quadrangular antes mesmo de eu nascer, então eu praticamente me criei e cresci na igreja do Evangelho Quadrangular, então foi uma relação assim de berço mesmo, né? Depois de um tempo, a gente acabou saindo da igreja por alguns motivos e a gente procurou outras denominações. Porém, em 2015, a gente foi para a igreja do pastor Marcos Brasil, da pastora Tânia. E lá foi onde eu encontrei Jesus de verdade, sabe? Lá foi onde eu conheci Jesus assim e me apaixonei. Né? Foi um lugar onde eu me senti muito acolhida pelo trabalho com as crianças da pastora Tânia. Foi um lugar onde me receberam muito bem minha família. E a gente congrega lá até hoje, né? 10 anos, né? 10 para 11 anos, né? Tu tinha o quê? Tu tinha 5, 6, 7 anos por aí? Em 2015? 2015. Eu tinha 9. 9 anos, né? Aí para te ver assim, ó, por isso que é importante o evangelismo de crianças, né? Que quando a gente pega assim e fala sobre a importância que os professores têm na inspiração das crianças, né? Toda a base que, eu tenho visto muito isso, toda a base que a gente recebe na nossa vida, quando a gente é criança na igreja, a gente vai levar para a vida inteira. Eu digo, uma criança bem evangelizada e que vem na escola dominical, ela não se desvia. Ela pode sair por um tempo, mas ela volta. Então, quando tu tá me falando um pouco aí, Isa, assim, ó, de como tu começou aquele tempo, assim, e como é que tu te envolveu na igreja? Foi assim, eu passei um ano sendo ajudante da pastora Tânia na escolinha, e depois de um ano, o pastor Marcos, ele me convidou para ser presidente do grupo de crianças. E aí eu era uma criança também, né? 10? Uma criança liderando outras crianças. No início eu achei muito legal, né? Mas depois eu fiquei, meu Deus, meu pastor é doido, eu sou uma criança, eu vou estar liderando outras crianças. Mas eu agradeço muito essa oportunidade que o pastor Marcos me deu, sabe? Porque foi um momento de evolução mesmo, sabe? Foi um momento onde estar na liderança de outras crianças me fez ter o mesmo amor que a pastora Tânia tinha pelas crianças, sabe? Ter o mesma chama por crianças, sabe? O mesmo querer de lidar com elas e fazer com que elas conheçam Cristo da maneira que eu conheci, sabe? Então, eu comecei a cuidar dessas crianças, comecei a discipular algumas, comecei a investir mesmo nelas para que elas fossem líderes, né? Hoje, algumas estão na igreja, infelizmente algumas se desviaram, como sempre, né? Mas isso, eu acredito que mais pra frente Jesus traz elas de volta.
Então, com 10 anos, foi cuidado de um grupo de coreografia, de um grupo de crianças. Uhum. Agora eu pensei em coreografia, porque sabe que eu já cuidei de grupo de... Às vezes saiu no último, então a pessoa começou a zoar, né? Eu já trabalhei em grupo de coreografia, sabia? Já montei grupo de coreografia da Trindade, assim. Não tinha ninguém para montar. Eu acredito que a necessidade, o chamado, ele às vezes começa com uma necessidade da igreja. O teu coração estava disponível, mesmo com 10 anos, e Deus, ele coloca na nossa frente essas responsabilidades meio assim, pô, eu sempre digo, eu não estou tão bem preparado, mas Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Né? E ele te confiou isso com 10 anos, tu não era batizada, tu não era? Eu já era batizada. Eu batizou novinha? Eu me batizei bem novinha. Eu conheci Jesus, como eu falei, né, quando eu cheguei na igreja. E aí eu me encantei por Jesus, e aí eu já queria me batizar, eu já queria começar a falar em línguas, inclusive foi tudo no mesmo ano. É uma parte muito legal do meu testemunho, porque Deus sempre teve pressa em me preparar. Ele sempre teve pressa em me preparar desde cedo. Acredito para tudo isso que eu vivo hoje, sabe? Então, eu me batizei nas águas e no mesmo ano, numa cruzada evangelística que teve, eu fui batizada com o Espírito Santo. E desde então, Deus me usa em alguns dons, em alguns talentos e toda a disponibilidade para Ele também, né? Tu conseguiu já descobrir, eu vou sair um pouquinho do meu protocolo, por isso que é bom podcast, já conseguiu descobrir já qual é o teu ministério? O meu chamado ministerial é pastoral. Pastoral. Eu sempre digo, talvez seja um dos dedinhos que a gente fala, o pastoral seja o mais comum, assim, no sentido que tem mais, né? Sim. Porque tem mais gente, tem mais pastor. Profeta pode ter um profeta, mas o pastoral, ele é super importante, ainda mais quando é um pastor missionário, né? Sim. Então, tu descobriu muito rápido, ou tu demorou um pouco para descobrir o teu ministério pastoral? Eu fui descobrir o meu ministério pastoral foi quando eu fiz o MQTI, que eu tinha 13 anos. Sim. Eu fiz o MQTI com 13 e aí eu comecei a estudar e tudo mais. Meu pai também estava fazendo TQ, então eu pegava as apostilas dele de TQ para ler e aí eu vi aquela 11 ministérios. E aí eu li aquela apostila e fiquei, caraca, que legal, os ministérios, que eu não sabia de nada, né? E aí eu fui olhando assim, foi me encaixando muito com o dom pastoral, sabe? O ministério pastoral. E aí eu fui orar para Deus pedindo uma confirmação, se era mesmo isso. E aí Deus foi me mostrando todas as crianças que eu cuidava, todos os juniores que eu cuidava também. E aí ele, você precisa de mais confirmação? Aí eu, não, senhor, não preciso. Olha que coisa linda. Tu teve o primeiro contato com a teologia, então, com 13 anos. Sabe que, olha, que alegria, sabe por quê? Muito pessoal acha que teologia é bobagem, que não é importante, e tá um papo às vezes meio estranho, o pessoal gosta muito de falar, mas não precisa estudar, Deus dá pra gente, e não é bem assim, né? Não funciona, não é assim que as coisas acontecem, né? A gente sabe que precisa de um preparo, e como tu fez a missão para Cristo, para as crianças, né? Tu fez um curso de teologia voltado para a tua área, né? Que é um curso que tem acho que uns 15 anos já, né? O MQTI, bastante tempo. Até mais, até bem mais. Aqui, não, bem mais. E esse curso fez com que tu gerasse o teu ministério para trabalhar como pastora, como tu descobriu o teu chamado muito cedo. Tu sabe que eu tenho algo comigo assim. Quanto mais rápido e mais rápido entender o teu ministério, mais certo tu vai dar. É bom também por preparo, né? A gente descobrindo o nosso dom ministerial, a gente consegue focar naquilo mesmo que é voltado pra gente fazer e pedir aperfeiçoamento para o Espírito Santo, né? Porque sem o Espírito Santo a gente não é capaz de fazer nada. Então, é muito bom descobrir desde cedo, porque você vai aperfeiçoando cada vez mais, você vai fluindo nesse dom também, você vai fluindo no teu ministério e vai conseguindo fazer tudo que você tem que fazer, sabe? Porque aprender no ministério pastoral é aprender a cuidar de pessoas, né? Que coisa complexa é cuidar de gente, né? Não é fácil tu cuidar de gente, né? Então, com 12, 13 anos, Deus começou a te preparar para isso. E aí, olha o tempo, de tu fazer o MQTI e tu ir para a escola, demorou uns 6 anos ainda, 5 anos. Por aí. Ó, uma coisa que eu quero que tu fale um pouco, diz assim, que não é do dia para noite também. É verdade. Não é verdade? Às vezes as pessoas pensam que Deus chama as pessoas assim, que... Não, eu sei que tem pessoas que Deus chama mais nova, tudo, mas... Mesmo Deus chamando mais nova, precisa se preparar. Tu é um caso diferente que tu foi te preparar muito cedo, né? E isso faz muito a diferença no teu preparo.
Não é verdade? Esse período de tempo do MQTI, até tu ir para a escola, tu seguiu trabalhando na igreja. Segui. O meu preparo, ele foi muito por Deus mesmo, sabe? Porque em todos os momentos eu sentia Deus ali comigo. Em todos os momentos que eu até fraquejava, sabe? Dava aquela... Ai, na adolescência, querer ir pro mundo e conhecer as coisas, eu sabia que Deus não me queria lá, sabe? Deus queria a minha vida para algo maior. E desde berço, sabe? Os meus pais sempre falam que Deus tinha algo muito maior para mim. Que quando eu fui consagrada, eu fui consagrada na Igreja da Graça, né? Então, desde cedo, eu fui consagrada para Deus. Então, a minha vida não pertence mais a mim, sabe? Desde então. A minha vida pertence totalmente de Cristo e que seja feita a vontade dele na minha vida. E quando a gente entende isso, vira uma chave na nossa cabeça. Porque a gente deixa todas as nossas vontades para trás para viver a real importância do Evangelho, sabe? Entender de verdade o que Cristo é da gente. Aí é que entra, antes de eu entrar na escola, porque antes de ir na escola, eu tenho certeza que tu teve um monte de renúncia. Sim. Algo que tu teve que largar, coisas que te doem. E tu larga, e a Bíblia começa a dizer assim, quem realmente me ama, quem negue-se a si mesmo. Parece que é tão bonito esse versículo, né? Uhum. E eu vejo gente falando até desse hino, esse que é ele, pessoal, é por ele que eu estou gastando a minha vida, né? É tu entregar os teus dias ao Senhor. Uhum. A partir de agora, tu não vive mais a tua vida, né? E esse tipo de renúncia que tu teve, eu gostaria que tu falasse sobre isso. Quando eu fui pra escola, eu conheci a ITMQ através de um... Eu vou ter que contar desde o início. Não, você não tem a meia-noite. Eu conheci a escola através do seminário Raízes que teve lá na nossa igreja ano passado, feito pela pastora Raquel e pelo pastor Robson, que agora estão pastoreando em Canoas. E naquele dia daquele seminário foi a missionária Bárbara e o pastor Paulo César, a pastora Raquel e Judá. E foi ali que eu conheci a escola em si. E naquele dia eu senti meu coração queimar por missões. Eu já sabia que eu tinha vocação para ser missionário. Eu já sabia disso, só que eu não queria. Eu queria continuar em igreja local. É onde eu me sentia bem, né? Onde eu me sinto bem, onde eu parece que tô melhor movimentada ali. Então, eu conheci a escola ali, meu coração queimou. Só que na mesma época eu tava estudando para concurso militar, que eu queria seguir a carreira militar. E eu pensei, não, senhor, isso é emoção. É um seminário, com certeza eu tô emocionada. Olha as coisas bonitas. A Bárbara foi pro Tadiquistão, um país perseguido, que lindo. O pastor Paulo César faz trabalho com olaria. E eu, com certeza eu tô emocionada. Não deve ser o senhor falando comigo. Tentando negar de todas as formas. E tinha começado recém a 11ª edição da escola de tempo integral. E aí foi a Débora, o Vinícius e a Lívia, os parentes da Raquel, pra lá. E aquilo continuou queimando no meu coração. E eu falei, não, eu não vou. E não vou e pronto. E bati o pé com Deus. Pensei que era emoção e coloquei na minha cabeça que era emoção. Daí começou os anúncios pra escola de verão desse ano. E aí aquilo continuava me incomodando, sabe? De ir pra escola de verão. E eu, e agora? Né? Estudando outras coisas, fazendo faculdade, o que eu faço? Aí a Raquel perguntou, olha, você quer ir? Porque ela tava trabalhando pra todos os jovens irem, né? Você quer ir? Você me fala que a gente dá um jeito de juntar dinheiro. Eu, Raquel, mas eu não tenho dinheiro. Aí ela, tá, mas eu não perguntei se tem dinheiro, eu perguntei se tu quer ir. Aí eu, poxa vida. Aí eu quero, Raquel, tá, eu vou. Só que eu fui com aquela mentalidade de tipo, eu vou ir passar 20 dias e já pago minha dívida com Deus. E aí eu volto pra servir na igreja local. Só que não foi assim. Daí eu fui pra escola e lá na escola de verão foi uma loucura. Porque eu cheguei no primeiro dia, eu olhei pra aquele lugar e fiquei, meu Deus, que lugar bizarro. Porque a presença de Deus, no momento que tu entra naquele lugar, tu bota o pé lá dentro e tu fica, meu Deus, onde é que eu tô? Porque é muito nítido a presença de Deus lá dentro, sabe? É muito nítido o mover do Espírito Santo lá e o quanto as pessoas são usadas naquele lugar, sabe? E foi a partir daí que eu comecei a me envolver com missões e... Não sei se tem mais alguma pergunta, senão eu vou... Não, vai embora. E aí, a gente tem os agrupamentos por família, né? Na escola de verão. Então, eu fazia parte da família da Sofia, que é noiva do Gessé, e do Neverton, que é um dos outros missionários. E a gente estava estudando Hebreus 11 na escola de verão, que foi o tema da escola de verão, Hebreus 11, sobre os heróis da fé. E no primeiro devocional de manhã, a gente fazia todos os devocionais nas suas famílias. E foi Hebreus 11,
onde fala, pela fé, Abraão peregrinou, habitando em tendas, como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Eu olhei aquilo, sabe quando o Espírito Santo testifica no teu espírito? Aí eu olhei aquilo e fiquei, não, o Senhor não tá falando isso comigo. O Senhor eu não tenho por que ficar aqui mais um tempo, sabe, tentando negar o que o Espírito Santo já estava falando comigo. E aí, no segundo dia, a mesma coisa, ele falando comigo. No terceiro dia, ele falou comigo em Hebreus 11:24, que fala que Moisés negou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo sofrer por um tempo no deserto, porque ele visava aquele que era invisível. E ali Deus me desmanchou. E eu comecei a chorar, e eu comecei a ficar brava durante o devocional, sabe? Porque eu sou muito eufórica, assim, quando Deus tá falando comigo. E aí eu comecei a chorar, e eu comecei a falar, tá bom, Deus, eu fico. E no mesmo instante que eu falei, que eu comecei a ficar eufórica, Deus falou comigo numa voz extremamente forte, que eu nunca vou esquecer. Ele falou, eu falei pra te ficar, então fica. E ali eu me desmanchei, né? Aí eu, tá bom, Senhor, eu fico. Só que aí o Senhor vai ter que convencer os meus pais, porque eu sou filha única. Então os meus pais, eu já falando isso porque eu sabia que talvez meus pais não quisessem que eu fosse, né? Então eu tava torcendo com isso. E aí eu liguei os meus pais uns dias depois, né? Eu assimilando tudo ainda. E contei pra eles tudo o que aconteceu. A minha mãe ficou apavorada, né? Aí ela saiu da ligação, ficou só meu pai falando comigo. E o meu pai, compreensível na medida do possível, né? Porque ele entende a importância do ministério. Hoje os dois compreendem, claro. Mas naquele tempo meu pai foi um pouquinho mais compreensível. É difícil, né? A gente tá falando, mas é muito complicado, né? Tu chegar, eu vou embora. Eu vou largar tudo. Porque às vezes, assim, ó, um pai, às vezes, ele tem tudo programado pro filho, e eu acredito que o teu caminho ele já estava sendo trilhado e seguidinho a Deus vem e ele pega e diz assim, olha, larga tudo e me segue. E aí fica aquele turbilhão na família ali, e demora um tempo. E é isso que o missionário tem que entender, às vezes, né? Que ele tem que ter paciência nesse momento. Porque não é fácil pro pai, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas aí, eu sempre digo, atrás do missionário tem uma família. É muito importante o apoio da família nesse momento. Porque tem momentos que tu vai estar sozinho no ministério ali e vai precisar de alguma coisa e tu sabe com quem contar, sabe? Por mais que tu tenha os teus mantenedores, tu tenha as pessoas que ofertem na tua vida, a tua família sempre vai ser a tua família. Então, se tu tá precisando de um sabonete, tá precisando de um shampoo, tá precisando de uma pasta de dente, você sabe pra quem recorrer. Então, é muito importante, não só nisso, mas também na cobertura espiritual, né, na tua vida, sobre teus pais e tudo mais. Eles te cobrirem de oração é muito importante. E aí que entra, quando tu renuncia, aí tu vai na escola de verão, né? E ali tu já tem tu tá nítido a tua vocação, tu já tem o MQTI, tu já tem uma experiência com trabalho com a igreja, agora tu tá na escola. E lá na escola, como tu diz assim, tu te depara com a presença de Deus e tu te depara o quão importante é o preparo missionário e dali pra frente tu vai começar. Como é que é pra ti? Sair da escola de verão, que para mim a escola de verão, aí eu acho que é um chamado para todos. Né? Eu digo que o chamado, a escola de verão vai lá. A escola de verão ela é voltada para crianças desde 12 anos em diante. Inclusive a gente tinha a tia Rô, que ela tinha uns 50 e poucos anos lá. Era a tia de todo mundo, né? Deixa bem claro, a obra missionária não é só para quem tem 15, 16 anos, né? Tem gente aí com 60 anos que às vezes Deus está chamando e está se negando aí, ó. Às vezes já até se aposentou, né? E tem lugar na obra missionária. Tem. Nunca é demais. Missionário nunca é demais, porque sempre tem necessidade em qualquer lugar do mundo. Seja do outro lado da rua, ou seja na Coreia do Norte. Sempre tem necessidade. É muito importante a gente ter isso na nossa cabeça, sabe? Que não antes da gente falar sobre coisa, tem uma curiosidade que está acontecendo na Coreia do Norte, né? Na Coreia do Norte está entrando alguns DVDs do Paixão de Cristo, entrando sem querer, dentro dos camuflados nos navios, e na Arábia Saudita está acontecendo uns milagres um pouquinho maiores, né? Que algumas pessoas, alguns muçulmanos, pessoas como o evangelho não consegue chegar através de missionários, Deus tem dado nos sonhos, Jesus tem aparecido para muitos, e eles têm se convertido, dizendo, olha, tem um missionário na rua tal, e tu vai lá, e quando tu vê lá
aquela pessoa que é muçulmana desde a criança vai lá e lá dentro daquele lugar tem um missionário esperando por ele e já disse, foi em sonho que Deus apareceu, né? Então, isso é a obra missionária, ela é feita de milagres. Com certeza. Né? E aí tu tá na escola e aí não te veio essa dúvida, como é que eu vou me manter aqui? Muitas vezes. Por mais que eu tivesse os meus pais, né, e eu pudesse contar com eles em todos os momentos, eu não queria ser um fardo para eles também, né? Então, eu comecei já a pensar numa profissão. E isso é muito importante no meio missionário. É muito importante a gente se formar, a gente procurar ter uma profissão. E ainda quando eu cheguei na escola, eu estava fazendo faculdade, né? Eu faço faculdade de História, então falta mais ou menos um ano e meio para me formar. E eu comecei a continuar estudando e tudo mais, e também comecei a fazer unha, né? Comecei a trabalhar de manicure só para manter algumas despesas ali, normal. Por mais que não tivesse muita gente, né? Porque a base é no meio de um campo, né? Uma chácara. Mas eu fazia na medida do possível. E muitas vezes eu me deparava com momentos que... Sabe quando nós mulheres, né? A gente quer ter as nossas coisas, a gente quer ter a nossa individualidade, com certeza. A gente quer ter algum docinho pra comer, alguma coisa pra fazer. Ainda mais, né? Mulheres na TPM e tudo mais. Então, eram momentos, assim, muito difíceis, sabe? Onde eu não tinha verba. Só que ao mesmo tempo Deus testava minha fé ao ponto de chegar uma pessoa e me oferecer um doce. Ao ponto de chegar uma pessoa e me oferecer aquilo que eu tava precisando, sabe? Então Deus me surpreendia muito nessa parte de manter a minha vida ali na missão. Porque toda vez que eu tava necessitando de algo e eu não tinha como, chegava. Deus é que supre, né? Deus sabe os detalhes, Deus prepara às vezes a nossa vida financeira em todas essas áreas difíceis, assim. E quando tu tá lá, eu acredito assim, tu tá lá, tu tá protegida por Deus. E quando tu tá nesse momento lá, a gente tava conversando aqui sobre que Deus, a gente adota um país, né? E aí eu tenho meu país. Eu tenho meu país, tu tem o teu. O meu é o Uruguai. E o teu? O meu país eu recebi em sonho. Foi antes da última aula da 12ª edição, que é a aula de intercessão, que é dada pela pastora Andréia, que é a coordenadora estadual de intercessão. E foi assim, eu vou contar pra vocês. Então, eu sonhei que eu tava numa casa, junto com a minha mãe. E era um lugar muito árido, muito seco, assim, sabe? E veio uma pessoa pra mim, antes de iniciar esse sonho, e falou, Nigéria. E aí começou o sonho. Eu e minha mãe dentro dessa casa, e aí começava a chegar pessoas armadas nas esquinas. E aí, uma mulher que estava dentro dessa casa chegou em mim e minha mãe falou, olha, vocês têm pouco tempo para fugir, porque em tantas horas eles vão sair atirando em todos os cristãos que estão aqui nas casas protegidos. E eu e minha mãe, a gente saiu correndo para os fundos da casa e subimos um morro. E lá a gente encontrou meu pai. Passando lá, a gente encontrou esse acampamento de onde todos estavam armados esperando para o ataque. E eram muitas pessoas. E aí, eu e minha mãe e meu pai, a gente cruzou, se escondeu uma escola antiga, que estava fechada, e tinha outros cristãos lá também. E aí, meu pai e outros homens começaram a pregar as portas, começaram a pregar as janelas. E aí, pouco tempo depois, eu comecei a ouvir os tiros no sonho. E comecei a ver as pessoas tentando empurrar as portas de tábua, assim, pra tentar matar a gente. E eu acordei de noite. E eu acordei muito assustada, né? Eu orei, né? Repreendi, não entendi no momento, né? E dormi. No outro dia, quando a gente tava fazendo oração coletiva, todas as meninas, me deu na cabeça, tipo, nossa, eu sonhei com a Nigéria, né? Eu tinha até esquecido já. Nossa, sonhei com a Nigéria, vou procurar, né? Vai que tava acontecendo uma coisa. E naquela mesma noite, no horário que eu sonhei, teve um ataque da Boko Haram, que é um grupo muçulmano, né? Que matou 300 cristãos naquela noite. E eu ali... lembro dessa notícia, dessa notícia. Foi... E levaram não sei quantas mulheres presas também, né? E jogaram também numas balas. Foi um massacre bem pesado. E foi na noite que eu sonhei o mesmo ataque. E aí, como a gente tinha aula com a pastora de intercessão, eu comentei com ela esse sonho. E ela falou, olha, Deus está te entregando a Nigéria. Começa a orar por ela, começa a te preparar. Eu não sei se tu vai só adotar ela em oração ou se Deus vai te enviar em algum momento. Mas Deus está te entregando a Nigéria para te orar nesse momento. E aí eu recebi o meu país, né? Eu recebi minha nação. E antes também eu já tinha recebido os povos muçulmanos. E a Nigéria, na parte norte e noroeste dela, é
quase 100% muçulmana, né? Então... Isso, e um país cercado de guerra civil, né? Não é democracia, né? Não é uma democracia, é uma ditadura ferrenha, de castas, de invasões e destruições, e tem várias vezes agora vem esses grupos armados, né? Que eles vêm e depõem o governo, Sim. eles entram, eles causam, fazem horrores ali, e esses países são muito difíceis, como a gente diz. E quando Deus dá uma nação assim, como a gente sabe, não sei se tu vai ir ou se é para te, por exemplo, te preparar em oração, para te adotar em oração aquele país, por exemplo, para começar a te preparar para te enviar para um país desse. Sim. Para um país aonde a igreja ainda precisa de pessoas, como os povos muçulmanos, que a gente está dizendo, né, os povos árabes, que é o maior desafio da igreja. Né? Sim. E tu tá na escola e tu recebe o teu país. Aí o que acontece? Quando a gente recebe o país, não sei contigo, quando tu recebe, tu quer saber tudo sobre aquele país. E tu sabe o porquê que esse país está assim. Sim. E tu sabe me dizer mais ou menos o que aconteceu com a Nigéria. Por que a Nigéria se tornou um país tão fechado para o evangelho? Bom, eu não sei te explicar o certo, porque isso envolve também uma questão espiritual, né? E sim. E eu não cheguei a fazer um mapeamento espiritual, até porque não tem como fazer assim de longe um mapeamento espiritual. Não, tem que ser logo. Isso. Mas o que eu entendo foi que como o país já tinha... Ele fica bem no meio da janela das 40. Então, ele é um país onde tem muita cultura africana, vinda de baixo, e muita cultura muçulmana vindo de cima. E a Nigéria fica bem ali naquele piquinho. Então, é bem no meio das duas influências. Então, tem tanto a influência muçulmana quanto a africana. Muito pesada, né? Muito pesada, as duas, né? Então, ele sofre essa influência, mas é mais por isso mesmo que é mais difícil, sabe? Por estar bem ali no centro da 1040. Ela é mais difícil de alcançar, ela é mais difícil também pelos recursos, né? Porque é um país extremamente pobre. Extremamente precário de recursos, de praticamente todo aquele lado da África, né? Todos eles ali, até os que falam língua portuguesa, né? Sim. E uma coisa que eu achei interessante é que geralmente os missionários brasileiros adotam o atalho, né? Eles vão para um país que tem língua portuguesa. Tu foi para um que fala inglês. Entendeu? Porque senão tu vai ter que falar bem inglês também, né? Isso. Vai ter que ter o teu inglês perfeitamente nunca vai ter, né? Mas vai ter que entender o inglês para te entrar nesse país, que é um país desafiador. Com certeza. Eu acredito que talvez perca para a Arábia Saudita, os países arcaíssimos, aí vai ter que entrar com outra estratégia, né? Para ti, assim, qual é o papel da igreja brasileira dentro da janela das 40 hoje? Olha, hoje, mundialmente falando, a gente tem menos de 3% de missionários atuando na 1040. Menos de 3% da nossa força missionária mundial. Mundial, menos de 3%. Então, é muito pouco. Muito pouco porque falta... Para em torno de que 2 bilhões de pessoas? Até mais, acho que uns 3. Quase a metade do planeta. Quase a metade. Então é muito pouco, sabe? Porque são povos não alcançados e muitos lá dentro são... Pode botar teu carteirinho aí, filha, não tem problema, só porque aqui ninguém vai decorar esse tipo de dado aqui, tá bom? Fica tranquilo. E muitos são os PNAIs, que a gente chama, né? Que são os povos não alcançados isolados. Aí é que tá, né? E muitos são povos ainda de tribais, né? Sim. Então, são povos que ainda têm a cultura de canibalismo, a cultura de sacrifício com os outros que chegam. Então, é muito difícil alcançar o pessoal da janela das 40. Se tu não te preparar, né? Se tu não tiver um emocional, um espiritual forte, é um negócio assim que te abala. E principalmente se tu não tiver chamado, né? Se tu for por emoção, assim, é um negócio que te quebra. E mais ou menos assim, o tempo de preparo que leva para ir para um país desses, né? Depende muito de pessoa a pessoa. Depende de pessoa e depende do país, né? E depende do país. Porque assim, tu tendo uma profissão, isso já te ajuda uns 30%. Sim. Então, a janela das 40 é um país que precisa muito de gente da saúde, de professores, de pessoas que estejam dispostas a trabalhar para a nação. O brasileiro é mais fácil de entrar, dependendo do... Estou te perguntando, porque às vezes eu não sei direito também, mas pelo Brasil não ser um país de guerra, pelo não ser um país com tanta rejeição, né? Porque
ainda é os Estados Unidos que mais envia missionário para o planeta, né? E ainda é os americanos que mais enviam. Mas o Brasil hoje é um dos que mais envia missionários. O Brasil, se não me engano, ele está em terceiro lugar. Estados Unidos, Reino Unido, se não me engano, eu posso estar errado. Deve ser. E depois o Brasil. O tamanho também. Brasil, né? Sim. E... Como é que me perdi? Não, tranquilo. Então, por exemplo, aí dentro desses aí, assim, ó, como a gente está falando do universo ter só 3%, por exemplo, a gente sabe que Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado a todo mundo. Isso. E esse é o grande, a janela de 1040 é o grande desafio da igreja. Muito difícil. Porque se nós olharmos pela nossa cidade, pelo Rio Grande do Sul, Jesus já podia ter voltado. Por quê? Porque todo mundo, por exemplo, de alguma maneira já... Sim. Tem uma frase de Charles Spurgeon que eu acho muito legal, que a gente comenta bastante lá na base, é que todo cristão é um missionário e que se não é um missionário é um impostor. Porque Jesus falou, vão e façam discípulos de todas as nações, línguas, tribos e tudo mais. Então, no momento que você aceita Jesus, você já está capacitado para falar de Jesus para as outras pessoas. Né? Você já conhece Jesus, você já tem um relacionamento com Jesus, você já se converteu. Então, você já está qualificado para pregar, nem que seja para o seu vizinho. Eu acho que esse é o papel da igreja brasileira na Janela das 40 também, sabe? No momento que você entende, você já começa a ver os sinais de que Deus quer te usar nessa área missionária, que Deus quer te dar essa vocação missionária para você ir, você aceita isso, começa a se preparar. Não importa se você é novo, se você já é de idade, não importa, sabe? O problema é que a gente coloca na nossa cabeça que por a gente ter A ou B aqui os bens, né, que a gente fala, que a gente não quer largar os nossos bens, a gente não se prepara como a gente deveria. E a gente não quer largar aquilo que a gente tem segurando assim na mão pra gente poder viver o evangelho. Porque o evangelho realmente é loucura. Pra aqueles que não conhecem, a gente é louco. Pra aqueles que não conhecem, é uma loucura a gente largar a nossa família e viver no meio da África. A gente está falando da África. Sabe que a África ela era muito falada para nós. Nos anos 90 tinha um anseio muito grande missionário para ir para a África. Com o tempo isso foi diminuindo porque realmente a África é importante ainda, mas ainda tem desafios maiores que a África, né? Sim. Que são os 2 maiores países do planeta, que é a Índia e a China. Isso. E mais populosos. A Índia, se não me engano, ela tem dentro dela 2.000 grupos étnicos. Meu Deus do céu, né? Eu vi uma cidade que era só de leprosos, que não tinha nenhum. 3 milhões de pessoas. É muita gente. E é um povo muito difícil também de evangelizar por ser um país perseguido, né? Por causa do hinduísmo e tudo mais. Não, tem 200 e poucos milhões. Aí é que eu te pergunto, né? Essa deve ser a nossa oração. Por quê? Porque se tu olhar a China e a Índia, ali tem concentração dos 2 maiores países do planeta. E vamos falando da Índia em si. Quem é, em sã consciência, que vai ter que gastar no mínimo 5 anos da vida de preparo? Porque vai ter que passar por uma boa formação teológica, passar por um bom transcultural, fazer a parte de passaporte, ter uma profissão e estar disposto a ir para lá. A nossa oração ela está muito atrelada a isso. Aí quando a gente vê assim, ó, aquele país como a Índia ali, que é um país não é um país tão fechado para o evangelho, não é? É porque tem muita pluralidade. Isso. Ao contrário da China, que é comunista, a Índia não é comunista. Mas a Índia é um país que é completamente a cultura diferente de nós. Então, como a chegar num país desse? É mais o preparo mesmo, né, que a gente estava falando. Porque exige muito esforço, exige muito tempo. E é isso que a gente tem que entender, sabe? O nosso tempo, quando ele é gasto para Cristo, gasto para a gente ganhar almas, não é perda. O problema é que a igreja em si criou isso de só alguns vão, sabe? Só só o missionário que precisa ir, eu não preciso ir. Cara, Jesus falou pra gente ir fazer discípulo. O que a igreja espera? Espera que do nada brote mais missionários, do nada, e aí a gente se incomoda no conforto do nosso sofá, sabe? E esse é o problema de muitos cristãos hoje em dia. Porque Lucas 10:2 vai falar, né? Que grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. E a gente precisa de ceifeiros, porque a seara é realmente gigantesca. Os campos, eles estão prontos. A gente precisa de gente que queira gastar a vida por Jesus.
A gente precisa de pessoas que se dediquem de verdade a se capacitar, a aprender o idioma nativo, a aprender uma profissão, a aprender alguma coisa para colaborar com aquelas pessoas. Jesus é importante? É o mais importante da missão. Só que a gente também tem que ter algo para dar para as pessoas que a gente vai encontrar, sabe? Seja na área da saúde, seja na área, sei lá, escolar, a gente tem que ter algo para dar para eles. Porque... De chegar a um ponto, né, Isa, de entregar a vida por aquele país. Com certeza. Por exemplo, a gente vê vários missionários que entregaram a vida por aquele país ali pequenininho. Até notei alguns nomes aqui, ó, de pessoas conhecidas aqui, ó, que eles tiveram nessa situação assim de adotar esses povos assim, ó, difíceis assim, ó. E eles foram e eles pregaram o evangelho na China, na Índia. Por exemplo, a gente vê na história dos monges que eles foram pregar quando os vikings eles estavam começando a conquistar alguns povos, e eles acabaram entrando, invadindo um monastério e levaram um monge, e aquele monge ele acabou sendo morto, mas ele teve um bom tempo, até com o famoso Ragnar Lodbrok, que é um dos maiores vikings dele, e 100 anos depois da morte dele, praticamente toda aquela área ali da Normandia ali se converteu a Jesus, né? Então há um preço missionário às vezes da vida, de entregar a vida por um país desses aí, ou como a gente fala, por exemplo, uma região como aconteceu a deles ali. Então a gente está disposto a entregar o nosso coração e entregar a nossa vida por aqueles países ali que foram alcançados, né? Aqui eu tenho aqui a Hudson Taylor, que ele foi levado para o interior da Índia, né? William Carey também, que ele foi para dentro da China. Aqui Amy Kerminan, que trabalhou com crianças também na Índia. O irmão André, que ele é o responsável pelo Ministério Portas Abertas, que é da Jocum também, né? Ele levou Bíblias, ele talvez foi um missionário eu acho que ele já foi em quase todos os países do mundo. Ele teve uns 2 anos agora atrás, não mais, quando teve o Descende em São Paulo, 2020, antes do Covid. 2021 ele teve num Descende Brasil, no Morumbi, e ele falou, ele teve em todos os países, que eles estão comprando barcos e coisas para evangelizar melhor, entendeu? Aí tem vários missionários que eles tiveram nesses lugares, entregaram a sua vida, entendeu? A própria fundadora da igreja que foi para a China e o marido morreu. Sim. Né? É que a gente quer Jesus, só que a gente não quer pagar um preço por Jesus. A igreja, ela infelizmente se cegou para a missão. Isso é um negócio que a gente não fala tanto, mas é que necessita ser falado, sabe? É a porcaria da teologia da prosperidade que existe com a igreja. É que na realidade aconteceu que entrou tanta besteira dentro da igreja, tanta profetada e tanto falso profeta e tanta coisa, que a igreja em si perdeu a visão do que é o evangelho, sabe? Muitas vezes a gente tá em cultos e a gente vê do nada uma heresia. Sim. E as pessoas, pra gente ter noção que as pessoas nem percebem às vezes que aquilo é uma heresia. Então falta estudo da palavra, falta estudo teológico, falta um monte de estudo, sabe? Que a igreja fechou os olhos. Então, muitas vezes a gente precisa voltar à velha essência. A velha essência missionária. Porque hoje eu viajo bastante, eu conheço bastante dos missionários e tudo. E o pessoal está romantizando uma palavra que não é romântica. Não. Querendo um luxo daquilo que não tem luxo nenhum. Entendeu? Achando que missionário é o cara que faz agenda para pregar. Não, isso aí não é. Isso aí, como é que a gente vai dizer assim? O missionário ele é mais amado que o profeta? Ele é amado, ele não é. Só que a obra missionária, mesmo que eu acho que há vários campos missionários, né, e vários estilos missionários, as pessoas estão romantizando, por exemplo, como simplesmente ser só um pregador. Sendo que o missionário ele tem por responsabilidade ensinar a palavra. Sim. A missão ela é muito romantizada, principalmente nos dias de hoje. Porque tu vai ver muitos jovens falando que querem ir pra lá, querem ir pra cá, só que não estão preparados. Porque acham que é simples. Acham que é só saber um versículo da Bíblia e pregar em cima disso.
Não é. Tu não acha que a foto do Instagram que é bonita, que eles acham que eles querem? Pois é. Eles não querem É que a gente não vê o por trás. Pra mim, acho que eles querem a foto do Instagram. A gente muitas vezes não vê o por trás, né? A realidade é que a gente acha que missão é só aquilo que aparece no feed. A gente acha que é só abraçar as crianças ali, dar alguma coisa ali e postar, só que não é. A realidade da missão é que muitas vezes a gente vai dormir num chão duro. A gente vai dormir e vai passar frio. A realidade da missão é que muitas vezes a gente não vai ter um sabonete pra tomar banho. E a gente vai ter que se contentar com isso. Tomar banho de canequinha no frio, sabe? Então, são desconfortos que a gente passa, só que são desconfortos que valem a pena por Jesus. E aí é que tá. Não existe nada de romântico. Nada. Nada. A missão tem a parte muito linda dela. Tem a parte de ganhar almas, que é lindo. Ver uma pessoa se reconciliando com Jesus é maravilhoso. Só que não é o mesmo romantismo que Machado de Assis. Não é um livro. Não é um livro. Não é um livro. Por exemplo, eu cresci com um missionário para mim que me inspirou muito quando eu era 13, 14 anos, e isso me encantou. Que era o missionário Josué Irion, que é o missionário que ele é daqui de Santa Maria. Sim, eu conheço. Eu conhecia a mãe dele, entendeu? E a irmã dele, que mora em Santa Maria até hoje. E ele tinha aquele monte de pregação sobre a Disney, Sim. sobre evangelismo, missões mundial, e ele falava umas 5, 6 línguas. Uhum. E ele começou pregando para as melancias, e disse que as melancias nunca se converteram, tudo dura de coração, as melancias. E eu me criei ouvindo isso aí, e isso me encheu o coração. Mas o que me encheu? As histórias. Que as histórias, elas são muito bonitas, mas mesmo ele contando histórias que eram pesadas, de necessidade, de dificuldade, de oposição diabólica, porque tem isso também, né? Muito. De ir em lugares como ele foi em Papua Nova Guiné, lugares que ele foi no norte da África, que se reuniu para matar o missionário. Por exemplo, que ser missionário é tu saber que é um risco de vida tão grande, né? Sim. Que tu pode simplesmente, tu tem que estar disposto a entregar a tua vida sem... Sim. É um preço a ser pago, sabe? É o mesmo preço que Jesus pagou na cruz por nós, é o preço que a gente vai pagar por ele. Sabe? É o carregar a sua cruz e seguir. E quem acha que não é isso, vê na vida de todos os apóstolos, vê nos pais da igreja. Por exemplo, a renúncia que teve Martinho Lutero, de ficar 10 anos escondido e trocar de nome para escrever a Bíblia pro alemão, para a língua do povo. Sim. Ou ser expulso da igreja como John Wesley, porque levava mendigo para dentro da igreja. Isso é renúncia. Sim. Né? Tu tem que estar disposto a isso. É que o evangelho, se não tiver renúncia, não é evangelho verdadeiro, né? O evangelho, se não te causar um desconforto, se não te doer, não é evangelho. Porque o evangelho não é para ser um jardim. O evangelho é para te doer, é para te fazer Ele pode ser uma rosa. Pode ser uma rosa, mas toda rosa tem espinho. E o evangelho, ele exige renúncia, sabe? Viver as maravilhas do evangelho te exigem renúncias. E renúncias dolorosas, não são renúncias fáceis. Porque às vezes parece que tá tudo certo, né? Tá tudo certo, eu vou fazer isso, e aí quando tu vê, não era nada disso que Deus estava preparando para ti. E uma coisa que começou a acontecer comigo, e eu sei que aconteceu contigo, que quando tu começa a dizer não, começa a dar aquele desconforto emocional. Porque tu tem que saber para aquilo que tu nasceu. Sim. E às vezes, quando Deus está chamando, por isso que tem muita gente na igreja que está frustrada hoje. Que Deus chamou para a obra missionária, mas está com medo. E aí está na igreja, inchado, dando problema para o pastor, fica brigando com todo mundo, porque não é aquilo que Deus tem para ele. Sim. E a gente está falando com essas pessoas que estão incomodadas, um chamado. Eu vou ir para a África. Às vezes tu pode ir para uma cidade do lado da tua, não é verdade? Às vezes pode ser para o outro lado da rua. Isso. Jesus está onde tem necessidade, sabe? É um negócio que eu aprendi. Porque a gente precisa sobre essa necessidade, sabe? A gente precisa se posicionar. Cristão omisso tem de monte. A gente precisa de cristão posicionado. Pessoas que queiram realmente e que entendam que pode sim ir lá para o outro lado do mundo, ir lá para a Rússia, talvez, mas também tem necessidade de ir do outro lado da rua. Tem necessidade de dar um pão pro mendigo que tá ali, sabe? Muitas vezes o evangelho vai ser tu abraçar aquele mendigo que você não quer abraçar. Vai ser tu acolher, dar um cobertor, dar alguma coisa. Outro, agora me vem na cabeça, não tá nada aqui. O missionário dentro da sala de aula dele.
do adolescente. Uhum. Eu tenho notado, não sei tu, mas eu tenho notado, eu me converti na adolescência. E não sou eu, mas meus colegas também que se converteram, a gente leva uma mesa para dentro da igreja. E levava quase todo mundo. A gente tinha capacidade, porque Jesus entrou na nossa vida, e a gente queria dividir Jesus. Eu acho que hoje, e eu tenho falado muito isso para o pessoal hoje, os nossos jovens parecem que têm medo até de carregar a Bíblia. É um negócio que... Não existe missionário sem Bíblia, né? Não. Existe missionário sem Bíblia. É um negócio que também me incomoda bastante. Ver que os jovens hoje em dia estão se perdendo, sabe? Ver que muitos não têm mais aquele amor que a geração dos nossos pais, dos nossos avós tiveram, sabe? Não tem mais essa mesma preocupação de levar Jesus onde você está, sabe? Muitas vezes até dentro dos grupos de jovens hoje em dia a gente olha os jovens tudo no momento de adoração, tudo conversando, alguns no celular, alguns fazendo alguma outra coisa, fazendo tudo menos cultuar Jesus. Menos cultuar Jesus. E aí, o que acontece muitas vezes, eu digo assim, a gente vai ali, a gente está com som bom, com a luz boa, mas às vezes não estão conectados. Sim. E às vezes o muito para Deus está atrapalhando. E aí a presença do Espírito Santo dele, ele não é cheio do Espírito Santo, porque só é missionário quando tu é cheio do Espírito Santo. Não tem como. O missionário ele tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo, né? E o missionário ele nasce dentro daquele sistema que ele vive, dentro daquele lugar que ele vive, né? Ele vive ali dentro da sala de aula, aqueles vizinhos, como tu falou ali, e agora ele vai ter que influenciar ali. E não pode, eu não acredito no cristão omisso, sabe? Que ele tem medo de ir para o debate. Mas não adianta debater de novo, tá? Nós temos que com educação, tudo, mas a gente tem que... tem um versículo que eu acho muito bonito, que é 1 Pedro 3,15, né, que diz: antes de santificar a Cristo, esteja sempre preparado para te responder, para responder à razão da esperança que há dentro de ti. Né? Tu tem que estar pronto. Sim. E o missionário ele tem que estar pronto para a afronta, para ser questionado. Sim. E eu acho que aí que está o nosso chamado também. Tu está pronto para ser questionado sobre a tua fé, para alguém fazer uma pergunta difícil, não é verdade? Sim, porque se a gente não estiver preparado para responder as perguntas difíceis que vão vir, as afrontas que a gente vai sofrer no evangelismo, a gente esmorece muito rápido, sabe? Se a gente não está preparado para receber um não e a porta batendo na nossa cara, a gente vai esmorecer o tempo todo, porque a gente mais recebe porta na cara do que a gente convidando para entrar. É natural. Então, assim, ó, como tu teve lá, agora eu quero falar lá na escola. Lá na escola, né? As tuas experiências, como é que é a formação na escola, entendeu? As disciplinas, horários, por exemplo, mais, por exemplo, tu disse assim, olha, isso aqui eu quero levar para minha vida. Como é que era o teu, não é itinerário, não sei se a palavra agora Cronograma? Teu cronograma do dia. Lá na escola, eu fui em fevereiro, né? Eu voltei da escola de verão, fiquei 15 dias em casa e voltei em fevereiro. Em fevereiro eu cheguei, fui ajudar nos retiros e depois começou realmente a rotina de escola. Que começou um curso, esse ano foi a primeira vez que rodaram, foi o livro em teologia, né? Que foi o ITQ, só que correndo contra o tempo para fazer em 3 meses. Meu Deus. A gente conseguiu fazer todo o primeiro ano. Daí... a rotina seguia sempre a mesma, mas eu vou falar da escola integral mesmo, que é o carro-chefe assim, da nossa escola, que são a escola de 4 meses, né, de formação missionária mesmo. Nós acordamos às 7 da manhã, a gente toma café e a gente vai fazer o nosso momento de clamor, que muitas vezes a gente faz com todos juntos, meninos e meninas, e outras vezes a gente faz separado. A gente faz essa oração, é uma oração onde todos oram em voz alta e tudo mais, e depois a gente tem o nosso momento a sós com Deus, que é o momento que a gente pode orar mais quieto, mais afastado do pessoal, pode ir pro campo, orar também. Depois a gente faz o nosso devocional, né, que é a leitura da palavra. Lá a gente tem 4 perguntas-chave, né? O que Deus falou comigo, o que eu vou fazer sobre isso, exemplo a seguir e caráter de Deus. Tudo isso extraído do texto. Por exemplo, a gente leu hoje Lucas 10:2. Então tudo vai ser sobre Lucas 10:2 que a gente leu. A gente leu, sei lá, Mateus capítulo 3. Então vai ser tudo sobre o capítulo 3. Aí, depois disso, a gente tem aula de manhã, né? Das 9 ao meio-dia.
A gente tem um momento de louvor e tudo mais, e aí começam as matérias. Depois a gente tem o almoço, a gente tem mais ou menos 1 hora e meia, às vezes, de descanso depois do almoço, né? Pra quem gosta de dormir, pra quem quer fazer alguma outra coisa e tudo mais, lavar roupa. E depois a gente tem um momento de manutenção, que aí a gente faz toda a manutenção da base e tudo mais, os alojamentos, enfim. Depois da manutenção a gente tem muito provavelmente algum momento de lazer ou algum momento de esporte, ou então um momento de discipulado, que pode ser individual ou discipulado em grupo mesmo. Depois, 6 horas a gente tem janta. Depois da janta, 7 horas começa a aula. Tem aula de noite também? Aula de noite. Aula de manhã, aula de noite. Aí depois da aula, geralmente a gente tem um cafezinho ali, né? Pra não dormir com a barriga vazia. Tá, tira a ceia. A ceia. E depois a gente tem a leitura de algum livro. Aí depois, sim, lá pelas 10, 10h30 a gente vai dormir. Já vai dormir. Tá. E aí, isso assim, falando um pouco sobre isso aí, vocês trabalharam muito com parte de estratégia de evangelismo. Que é uma parte que eu amo. Esse ano eu tenho algumas que eu faço. Eu já fiz tanta dor. Fiz um caixa de som no meio da rua. A gente já foi com um pano branco na mão, assim, só para chamar a atenção das pessoas. É coisa de missionário, né? Coisa maluca. Como eu trabalho na minha igreja, por exemplo, assim, uma estratégia que Deus pode dar, assim, de estratégia de evangelismo para crescer o grupo. Um grupo pequeno da igreja ou um grupo de jovens? Lá na base, a gente usa algumas estratégias envolvidas com arte. Ou seja, música, teatro, dança, né? Então, são algumas estratégias que a gente usa bastante, principalmente o teatro. A gente tem vários teatros atrás. Não te quebrou um pouco a diferença de lá pra cá? De dança e coisa assim? Porque eu acho bem diferente lá, né? Sim, tem algumas danças diferentes, né? Porque a gente vai fazer um trabalho com jovens, a gente vai pegar, sei lá, um hip hop pra dançar. Isso. A gente vai fazer evangelismo, sei lá, na Semana Farroupilha. A gente não vai dançar um hip hop, a gente vai dançar uma música gaúcha. Né? Então, são geralmente as coisas que a gente faz pra impacto mesmo, né? Evangelismo na rua. Então... E como funciona, né? Isso. Como funciona? Antes de a gente fazer qualquer impacto, antes da gente fazer qualquer evangelismo, a gente se prepara muito antes, né? A gente tem os ensaios e a gente ora bastante, a gente jejua sobre aquilo, pra gente sair e fazer com excelência, né? Porque sem jejum, sem oração, sem leitura da palavra, tá louco. A gente que nem pra guerra sem colete, é desarmado. É tiro na cabeça e não tem. Então, é muito importante esse preparo espiritual e também o preparo pra fazer realmente impacto, né? Tá pronto ali pra receber os nãos e tá pronto ali pra receber o acolhimento do pessoal, né? Porque depois do impacto sempre tem os que vão fazer ali pra chamar atenção, sempre tem os que vão ficar em volta, intercedendo, já prontos pra falar com aqueles que estão sendo tocados, né? Então, é bem fácil assim essa distinção. Na escola de verão também a gente tem alguns vídeos no feed, se eu não me engano, do pessoal dançando assim no parque, né? Capão do Corvo, lá no parque, lá em Canoas. Que o pessoal começava a dançar e começou a reunir um monte de gente em volta. Porque é um negócio que chama atenção, sabe? É um negócio bonito de ver todo mundo ali uniformizado, dançando uma música. E a gente geralmente pega uma música de outro idioma também, né? Pra dar mais aquele ênfase, porque tem muita gente que não sabe inglês, tem muita gente que não sabe espanhol. Então, é um negócio bacana de se fazer, é um negócio diferente de se fazer. Que massa, né? Então, isso, eu vi porque eu tô perguntando, eu vi um vídeo. Tô com vontade de fazer agora em janeiro. Da água. Já viu da água? Tu dá água grátis assim. Tu bota um precinho na água. Se a pessoa chega pra dar água. Não, na verdade ela é de graça, mas eu quero fazer uma oração por ti. E aí tu abraça, tu faz uma oração simples. Isso tudo são estratégias que a gente pode usar, né? E eu quero que tu fale assim, que tu deixe um recado, assim, ó. Para aquelas pessoas que têm desejo de ir, e o que a gente, na nossa igreja local, tem um monte de pastor nos olhando, que quer despertar essa área missionária dentro da igreja deles. E quando a gente diz, Senhor, eis-me aqui, toma muito cuidado, porque se tu diz eis-me aqui, ele não precisa de dinheiro, não precisa de passaporte, não precisa de nada, né? Ele não precisa. Se ele quer enviar, ele envia. É só a gente dizer eis-me aqui que ele envia mesmo. Não, tem gente que diz assim, você faz obra missionária com dinheiro. Também. Mas tu faz com o coração, Deus ele prepara tudo. O que tu pode dizer para essas pessoas e para esse monte de pastores? Um negócio que a gente aprende bastante é que missões, elas se fazem com os pés, né? Os que vão. Faz também com os joelhos, os que vão interceder por aqueles que vão ir. E faz também com as mãos, para contribuir. Né? Então, a igreja, os pastores também podem se encaixar muito nisso. Tanto em enviar os seus,
quanto e enviar, eu digo, ajudando na formação, ajudando a pagar um curso, ajudando a fazer o evangelismo, ajudando a fazer o impacto, sabe? Isso que eu digo enviar, não precisa realmente enviar o seu membro para outro lugar. Só se Deus pedir, claro. Mas também tem essa parte de cobrir espiritualmente a vida da pessoa, né? Em oração, a igreja tá ali intercedendo por esse missionário. E a parte de contribuir, né? Porque, querendo ou não, tudo é um custo, né? Se você for fazer um impacto, você vai ter o custo para fazer os cartazes, se for fazer com cartaz, para comprar alguma coisa, se for precisar, para alugar algum carro de som, se for necessário. Então, missão, ela se faz com todos esses recursos que a gente necessita, sabe? E são coisas que todo mundo dentro da igreja pode contribuir, sabe? Com R$5, com R$10, não é um negócio exorbitante. A gente não vai cobrar uma oferta missionária de R$500. Podem ficar tranquilos com isso. A gente tem consciência. Mas só que o pastor, ele precisa... Um negócio que eu acho muito legal, que a minha igreja faz muito com a gente, comigo, com o Thomas e com os outros missionários que foram enviados. O nosso pastor sempre tá presente, sabe? Ele sempre tá dando uma força ali. A gente sabe que se ele não manda mensagem, ele tá orando pela gente. A gente sabe que o meu pastor, inclusive, ele mandava ofertas volta e meia pra base, né? Pra ajudar na alimentação, pra ajudar a pagar uma conta, pra ajudar a fazer alguma coisa. Isso é muito importante, sabe, dos pastores, quando a gente tem missionário em campo. É saber que a gente pode contar com a igreja. Saber que a gente pode contar com a vida de vocês. Saber que, independente de onde a gente está, se a gente está comunicável ou incomunicável, a gente tem a proteção de vocês. Seja espiritual, seja financeira, ou seja, vocês mandando uma mensagem. Às vezes uma mensagem de um pastor é muito importante pra gente, porque às vezes é um momento muito difícil, né? Muitas vezes, dentro do campo, a gente passa por situações, a gente passa por coisas assim, não dá nem pra imaginar, né? A gente é xingado, a gente é esculachado, a gente passa por coisas difíceis. E às vezes uma mensagem de um pastor falando, olha, tô contigo, tô orando por ti, faz toda a diferença, sabe? Aí que tá. Então, assim, ó, quando a gente começa a entender sobre tudo isso aí, da igreja entender o teu chamado, né? Que eu acho que é o princípio, a igreja e o teu pastor entender o teu chamado, né? E aí, quando que o missionário, tu acha que a pessoa está pronta para ir para lá? Eu acho que não tem momento certo, depende muito de pessoa para pessoa. Varia, né? Varia. Porque assim, nós temos missionários que chegaram à cruz, que se converteram e Deus chamou para missão. Sabe? Se converteu um mês, no outro mês estava na base. E tem missionários que tinham 60 anos e recém estavam começando a vida missionária. Então, depende muito de pessoa para pessoa. E depende de você entender e aceitar o chamado de Deus para ti. Porque tem gente que só vai aceitar o chamado de Deus para sua vida quando tiver 70 anos, infelizmente. E tem uns que com 13 vão aceitar, sabe? Então, a gente tem os cursos para formar cada faixa etária, né? Tem a escola de verão, como eu falei mais cedo, que é de 12 anos em diante. E tem a escola de período integral, que é desde que você termina o ensino médio à frente, sabe? Então, que importante, né? Uhum. Outra coisa que é interessante a gente entender, por exemplo, que a obra missionária ela é feita de pessoas que contribuem. Né? Sim. De muita gente, e até vou depois deixar o teu coisa ali, as informações do teu nome e tudo. Se você quiser contribuir, se você quiser fazer uma oferta, faça a sua oferta. Deus vai estar abençoando a vida dela. Aonde ela for pregar, aonde ela for, você vai estar indo junto dela. Você vai estar indo junto lá, pregando com ela. Porque às vezes a pessoa dizendo assim, eu não vou. Mas ela pode enviar. A oferta dela está pregando junto contigo. Com certeza. Precisa para uma passagem, precisa para alguma coisa, precisa até mesmo para... Vá que a gente encontre algum... É muito caro, né? Não. Muito. A gente sempre diz que 30% da vida do missionário é deslocamento. Sim, a gente não para quieto em um lugar. Não, Deus me livre. Às vezes a gente faz 50, 60, eu faço umas 40 cidades ano, né? Então eu sei que é caro viajar, entendeu? E obra, às vezes tu tá indo, vocês vão da base, vão para cá, vão para lá, e às vezes tu tá nesses lugares aí, ó, a tua oferta é super importante, tá bom? Eu quero entrar agora nesses últimos temas, mas eu tenho algumas coisas para falar ainda. Como que tu te sente hoje? Para te trabalhar, por exemplo, para te ir embora do Alegrete de novo, porque agora que terminou, né? Te formou, né? Eu vi as fotinhas agora. Te formou. Agora tu vai para a próxima fase. Como digo, o missionário ele é feito como videogame, de fase. Primeiro tu começa, na verdade vai começar agora, né? Sim. O treinamento eu considero que é o primeiro passo da vida missionária. Sim. Agora é o campo. Mas o campo é de duas maneiras. É treinando pessoas, que está no campo, está treinando gente, e o campo em si ser enviado.
Como é que tu te sente sobre isso hoje? Olha, eu me sinto muito eufórica, pra dizer a verdade. Porque um negócio que eu gosto muito é de não parar no mesmo lugar. Eu gosto do desconforto que a missão traz pra gente, sabe? Porque a missão é realmente desconfortável. Tem situações muito desconfortáveis. E eu gosto desse desconforto. Porque O normal não é normal. não é normal. O normal já deixa de ser normal no momento que a gente diz sim pra Jesus, né? Então, eu gosto muito desse desconforto. Eu gosto de sempre estar me movendo de um lado pro outro. Eu gosto de sempre estar envolvida em alguma coisa, né? Então, quando eu tô parada, eu sei que, meu Deus, a minha cabeça fica assim, a mil, né? Porque eu já quero estar fazendo trabalho com isso, fazendo trabalho com aquilo. E já começo a programar algumas outras coisas também. E eu tô muito animada, porque eu quero fazer a vontade do meu pai, sabe? Eu quero ir e fazer os discípulos que ele mandou. Porque eu sei que, se eu não quiser ir, Deus vai mandar alguma pessoa. Só que sempre tem alguém que precisa de uma Isabel. Sempre tem alguém que precisa de um Jonatas, né? Sempre tem alguém que precisa de alguém como a gente para pregar o evangelho e comunicar Jesus da forma que a gente comunica, né? Porque eu não vou comunicar Jesus da mesma forma que tu comunica. Nem da mesma forma que o bispo Enio vai comunicar. Então, tem pessoas que estão esperando pela forma que a gente comunica Jesus, né? E isso eu acho maravilhoso em Jesus, porque a gente é tão diferente, só que todos fazem parte do mesmo corpo. E essa pluralidade do ministério que torna tão abençoado o trabalho. Eu estou ouvindo tu falar e vem um monte de coisa na minha cabeça, e os sonhos que a pessoa tem, aquela euforia do ninguém, por isso que eu te digo, talvez as pessoas que eu mais amo dentro da igreja são os missionários. Uhum. Porque o missionário, ele enxerga um campo branco. Uhum. Ele enxerga a ovelha perdida. E tu enxergar, quando o missionário, ele abre os olhos espirituais. Né? Uhum. E eu acho que é isso que a nossa geração ela precisa, é abrir os olhos espirituais. Tanto da nossa idade, tanto de velhos, de pessoas assim, abrir os nossos olhos para a gente ver os campos brancos. Sim. De tu ver pessoas que estão passando por depressão, passando por problemas, e Deus usar as nossas mãos. Deus vai usar as nossas mãos, e se a gente não quiser que Deus vai usar as mãos de outras pessoas. Né? Sim. E esses próximos passos que tu pretende dar, por que o teu coração ele bate? Olha, eu gosto muito de lidar com criança, né? Eu amo lidar com criança, só que eu entendo que os adolescentes também têm muita necessidade. Então, onde houver necessidade, eu tô dizendo pra Deus me enviar, sabe? Porque não adianta eu criar todo aquele foco de novo, sabe, na minha vida, querer ter o controle. Eu quero que Jesus me envie onde tem necessidade. Aí que tá. Isso que é importante. Por exemplo, às vezes a gente está pensando assim, aonde que precisa? Uhum. Preciso de mim aqui nessa área. Por isso que a gente falou uma palavra no começo, antes que a gente estava conversando aqui, a gente estava falando do português assim, né? Esse afiado, como é que tu falou a frase? Ferro, como é que é? Ferro afia o ferro. Ser afiado, né? Isso. Ou seja, uma ferramenta que tu tá pronta para ser usada, não é verdade? E assim, tu tá pronto, preparado, tanto espiritualmente como psicologicamente, Sim. né? Para te chegar lá e tu ter Jesus, porque eu vejo às vezes tem gente que vai para fazer missão e acaba ficando em depressão lá. Sim. Pela solidão, por nunca ter vivido sozinho, né? E tu, filha única, né? Tu chegar lá, é a primeira vez que tu te viu sozinho. Foi. Meu Deus do céu, né? Aí, tu chegar lá agora, Deus está no controle de tudo e eu tô aqui para trabalhar na tua seara, né? Uhum. Eu vejo na tua vida muito, por exemplo, da vida das grandes missionárias. A gente teve grandes missionárias, sabe? Uhum. A gente vai Catherine Kuhlman foi uma grande missionária. As próprias missionárias que foram para a Finlândia, de pessoas que entraram em lugares e que era necessário que entrassem. Uhum. Lugares, por exemplo, difíceis às vezes. Porque às vezes Deus pode te chamar para uma cidade que não tem uma igreja. Sim. Que Deus chame vocês para plantar igrejas também. É muito necessário. Principalmente a parte de discipulado também. Meu Deus, né? Porque hoje tem muito poucas igrejas que eu vejo trabalhando com discipulado. E antigamente a gente via os grupos de discipulado gigantes, a gente via, né, bastante movimento de discipulado.
Hoje em dia é muito pouco, e é um negócio muito importante, porque não tem como a gente formar outros cristãos capacitados sem discipulantes. Né? Não tem como a gente enviar alguém para o campo sem discipular essa pessoa antes. Como é que é? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Né? É. Os 4 pontos da vida cristã. Né? Por que tu acha que as pessoas hoje não querem ir para a obra missionária? Ai, olha, hoje muita... Com chamado. Eu acredito, é para todos. Talvez para ir para fora do país não é para todos. Porque às vezes tu é missionário na tua rua, na tua casa. Sim. Mas o porquê que essas pessoas que têm o chamado, que têm o desejo, não vão? Eu acho que muitas vezes é por causa do conforto. Né? Sim. Porque muitos estão acostumados a ter tudo o que querem quando querem. Muitos estão acostumados a deixar Jesus na caixinha de Jesus. E tomar todo o resto da vida como controle. Tô batendo horas aqui nesse microfone que vocês devem estar me odiando. Mas muitas vezes é por causa do nosso conforto, sabe? Porque a gente não quer entregar as áreas da nossa vida para Jesus. Porque infelizmente hoje o sistema do ser humano é o quê? É a gente ter o controle de tudo. É mais fácil ligar a TV e ficar na frente. É mais fácil ligar a TV e ficar na frente. É mais fácil a gente ter um emprego estável. É mais fácil a gente ter uma verba ali para contar. É mais fácil a gente viver a nossa vida confortável. É mais fácil ser uma pessoa crítica. Às vezes a gente posta alguma coisa que ele tá fazendo campanha, trabalho, vocês também devem passar por isso, né? Aí esses dias eu postei uma foto assim, pregando é fácil, porque morrer dá glória a Deus. Eu digo, o que é isso, cara? As pessoas querem ter noção das coisas, cara. Sim. Eu digo, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Uhum. Eu quero ver, eu digo, que essa pessoa tem problema. Eu nem vou responder, porque eu não respondo ninguém, né? Aí eu fico pensando assim, né? A pessoa que tem, às vezes, eu acredito que a pessoa que tem o chamado, mas ela vai se frustrando tanto, por isso que eu digo, aquele que tem o chamado que cumpra aquilo que Deus tem para ele. Para não se criar um cristão frustrado, amargurado. Tem gente, às vezes, que tem na sua vida, né, isso aí não bota em prática, né? Então, a gente está aqui nessa noite falando, a gente falou um pouco sobre, a gente estava falando sobre a janela 1040, que é a gente sabe, o que é a janela 1040? O pessoal pode estar perguntando. É uma janela, que são países desde o norte da África até o sul da Ásia, né? Tem alguns países como... Sudeste da Ásia. Sudeste da Ásia, isso. Países como Nigéria, Marrocos, Índia, Marrocos, Arábia. Japão também, né? Eu acho que o Japão também é. O Japão é dentro... E o Japão não é um país tão perseguidor. Olha aqui, ó. Norte da África, Oriente Médio, Ásia Central, Sul e Sudeste da Ásia. Esses são os países. Eu até botei aqui, ó, esses países que nós devemos orar. Esses países que a gente deve sempre estar orando por eles. Aqui, ó. Países muçulmanos, quase todos eles são ali que a gente fala desses 3% de missionários que estão lá, e essa é a nossa oração. Mesmo que a gente tenha o nosso país, é importante orar por esses missionários que estão correndo risco de vida, muitos não se identificam, e esse número talvez de 3% não seja tão certo, porque muitos não se identificam, por um medo de estar lá e ser morto. Né? Quando eu estava fazendo o curso, a gente descobriu que um orfanato em Hong Kong, os muçulmanos botaram fogo nos missionários para as crianças. Né? Então, nós orar para que Deus livre da perseguição, não é verdade? Há muita perseguição sobre os... Morre mais cristão hoje por amor a Jesus do que na época do Império Romano. Então a nossa oração sempre tem que ser para que Deus ele proteja essas pessoas, que Deus ele venha guardar nesses países de forte perseguição. E como tu estava falando, né, a pobreza que há nesses países, guerra, né? E a gente encontra um contexto muito difícil, e é nesses países que nós temos que orar, e Deus vai enviar muitos brasileiros para esses lugares. E nós temos que começar a profetizar na nossa igreja, que Deus vai levantar pessoas para cumprir essa grande comissão. Né? Sim, é muito importante a gente orar por mais trabalhadores. A gente tem um movimento de oração Lucas 10:2, até se vocês quiserem atribuir, que todos os dias, às 10:02 da manhã, a gente ora por mais trabalhadores, que é baseado em Lucas 10:2, né? Que grande é a seara, poucos são ceifeiros, rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. E a gente sempre ora em cima disso, para que realmente se levantem as pessoas, sabe? Pessoas dedicadas e pessoas que não tenham medo, sabe? Porque o medo, ele infelizmente paralisa. Agora, para nós terminar, eu vou te dizer uma palavra, e vai dizer a primeira coisa que tem na cabeça. Umas quantas palavras aqui? Eu vou te dizer, vamos começar com a palavra chamado. Dedicação. Perseverança.
Força. Obra missionária. Resistência. Povos não alcançados. Determinação. Nigéria. Aí é complicado, né? Aí eu vou dizer amor, Não paixão e não todo o resto. Eu digo uma palavra, tu diz tudo que vem no teu coração, tá? Tá. Vou fazer, não. Nigéria. Amor, paixão, dedicação, enfrentar os medos. Olha, aí tu pegou o ponto fraco, né? Eu vou falar o resto da noite. Escola missionária. Escola missionária. Necessidade. Tem muita necessidade. Missionários no campo. Missionários no campo é urgência. Missionários vendidos. Missionários como? Vendidos. Benditos. Meu Deus. E agora? Poxa vida, agora tu me pegou. E foi pra isso que eu fiz. Missionários benditos. Corruptos. Melhorei. Meu Deus. Eu acho que a palavra seria misericórdia, né? Porque, É. meu Deus do céu. Agora tu me pegou. Missionários corruptos. Aí não seria uma palavra, né? Seria uma frase inteira. É, mas é pra falar frase. Que Jesus possa converter realmente o coração dessas pessoas, sabe? Porque o evangelho não é pra fazer lucro. O evangelho não é pra fazer mídia, não é pra fazer algo bonitinho. O evangelho é pra ser vivido. Né? Jesus, ele não é pra ganhar likes, Jesus não é pra ganhar monetização. Seara. Seara. É muita necessidade. É muita necessidade de que hajam ceifeiros, sabe? Muita necessidade de que se levantem pessoas. Bíblia. É vida. Jesus. É tudo. É o fôlego, é o alfa, o ômega, o princípio, enfim. Pastor Marcos Brasil. Meu pastor, né? Meu sogro também, pessoa que me... Gremista apaixonado, né? Aí tu forçou, né? Agora ele vai olhar e vai rir da tua cara. Você diz que tem uma foto com a camiseta do Grêmio quando era criança, sabia? Não vi essa foto. Diz que tem. Diz que tem umas pessoas na igreja aqui que tem uma foto do pastor Marcos com a camiseta do Grêmio. Meu Deus! É, diz que é real. Gente. Eu nunca vi essa foto. Não, mas nós vamos achar essa foto. Eu vou querer ver, eu vou querer ver. Tem uma foto dele, parece que tem uma foto dele. Não, mas é brincadeira. Pastora Tânia. Pastora Tânia foi a mulher que me discipulou, né? Foi a pessoa que me fez conhecer Jesus. Tua mãe. Minha mãe é a pessoa que mais me motivou. Primeiro ela realmente ficou com um balde de água fria, né? Mas a minha mãe, ela me motiva muito a seguir na missão. O momento mais difícil da tua vida. Poxa vida! O momento mais difícil da minha vida foi quando eu tava lá na base. E eu passei por uma situação muito complicada. Uma situação onde eu precisava realmente colocar minha cabeça no lugar e Deus estava quieto. E eu precisava muito de uma resposta naquele momento ali. Deus se manteve em silêncio por um mês quase. E aí depois que eu aprendi a descansar realmente, Ele falou, tá bom, agora a gente vai conversar. Já uma lei sobre nova missionária fala sobre santidade. Santidade. Santidade é um assunto que é muito necessário falar hoje em dia. Porque a gente acha que santidade é só atribuído a não pecar a todo custo. A questão é que a gente é pecador. A gente vai pecar, a gente vai falhar. A questão é que a gente precisa lutar contra esse pecado. A gente precisa ser o mais semelhante a Cristo possível, sabe? Pedir para que o Espírito Santo molde a nossa vida para que a gente se assemelhe a Jesus. Para que a gente tente alcançar a santidade que vem de Jesus. E vai ser impossível o tempo todo. Realmente, é impossível a gente se assemelhar 100% a Cristo. Mas a gente tem que lutar, né, sobre isso. O momento de maior alegria que tu teve na escola. O momento de maior alegria que eu tive na escola foi a primeira vez que eu estava fazendo uma missão num retiro. E foi a primeira vez que uma menina chegou em mim e falou... Primeira vez que me chamaram de missionária também, né? Missionária, eu vejo muito Jesus na sua vida. Orando assim por ela no retiro. E eu olhei assim pra ela... Primeira vez que me chamaram de missionária, tá bom, eu fiquei feliz. Só que o melhor elogio não foi ela chegar e me falar isso. Foi chegar ela e falar, você parece com Jesus. Ali eu fiquei, meu Deus, eu tô fazendo o certo, sabe? Eu tô seguindo o que Jesus mandou. Olha que coisa, Deus abençoe. Quando a gente se entrega para Jesus,
eu quero dizer uma coisa para ti. Deus está começando algo novo na tua vida. Todo mundo que vem aqui, a gente entrega uma palavra para ele. E desde segunda-feira eu digo assim, Deus quer entregar alguma coisa para essa menina. Eu ia chamar o Tu e o Tom, eu digo, não, vou chamar um de cada vez. Porque aí eu perco os dois nomes, então eu quero um de cada vez. Deus tem um chamado muito grande para a tua vida. Fica firme que Deus ele vai te honrar. Deus tem portas abertas para ti. Entendeu? Algo que me tocou na tua vida diz assim, eu tenho que aprender a descansar em Deus. E Deus ele vai fazer coisas muito grandes na tua vida. E pode ficar tranquilo, que ele está no controle de tudo. Amém. Até nas áreas que tu tem dúvida, ele é a resposta. Tá bom? Quero te agradecer por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Não vai ser a única vez também. Quando a gente vem em Alegrete, pode ser Rode junto com a gente aqui, pode vir aqui. Veio bastante gente legal, assim. Tá meio corrido para mim, mas eu vou fazer mais agora, tá? Sim. Vou fazer vários aqui. Eu quero fazer com alguns temáticos aqui, mas a gente vai fazer um pouco sobre louvor um dia, vai fazer sobre alguns livros da Bíblia. Então, isso é muito bom. E tem identificado muita gente. A gente fez um sobre dança, uns 2 meses atrás, que teve bastante visualização, graças a Deus. E Deus está abençoando. Tem uns ainda que a gente vai jogar ainda no YouTube. E Deus, graças a Deus, está abençoando. Tá bom? Quero que tu deixe uma palavra para todo mundo que está aí agora, em nome de Jesus, antes da gente encerrar. Amém. Eu queria deixar para vocês uma palavra bem breve, que a gente comentou muito nesse podcast, que se você tem uma chama missionária, que você não apague isso, né? Porque há necessidade em todos os lugares, e Jesus precisa que a gente vá com os nossos pés para ele chegar até essas pessoas muitas vezes. Então, não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira, não importa a situação que você está vivendo no momento. Se Jesus te chamou para viver isso, que você vá e que você mergulhe realmente no evangelho de cabeça, sabe? Que você possa mergulhar realmente nesse mar gigantesco que Deus tem preparado pra gente. Que a gente possa se encontrar por aí em algum momento e que, se você ficou tocado com esse podcast, não pela minha vida, mas pelo Espírito Santo, que você possa compartilhar essa experiência comigo em algum momento e que a gente possa alcançar muitas almas em algum momento juntos. Amém? Tá bom. Se inscreva no canal, ative as notificações e dá um joinha para nós aí, que você vai estar abençoando esse podcast aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde você e sua vida. Deus venha abençoar toda a sua família.